Olá a todos, eu sou o aspirante oficial engenheiro Felipe Arthur Ramos, sou aluno do ITA de graduação e mestrado e eu vim aqui apresentar um pouco sobre algumas estratégias que vêm sendo utilizadas para melhorar o processo de ignição e combustão de propelentes que utilizam boro em sua formulação para foguetes dúcteis. Para isso, vou seguir esse breve roteiro. Inicialmente, vou dar uma motivação de por que esse trabalho é relevante. Vou falar um pouco sobre esse tipo de motor, né, TDR, que é o Through Table Duct Rocket. Vou falar sobre a queima de partículas metálicas e, por fim, explorar as estratégias que têm sido utilizadas, né, para melhorar o processo de combustão do boro. Algumas considerações finais e as referências do trabalho. Então, esse trabalho ele é proposto no contexto em que a Força Aérea ela firma um contrato com a empresa sueca Saab para a aquisição de 36 caças multimissão Gripen. E juntamente com esses caças de última geração, também outro contrato foi firmado com a empresa europeia MBDA para a aquisição de 100 mísseis Ar-Ar Meteor. Esses mísseis, essa imagem eu tirei do próprio site da FAB, algumas especificações técnicas. Esses mísseis eles se destacam em relação a outros da mesma categoria, né? Mísseis Ar-Ar BVR, ou seja, Beyond Visual Range, são mísseis de além do alcance visual, ou seja, de longo alcance, né? O Meteor ele se destaca em relação aos outros pelo seu desempenho propulsivo. Aqui na figura, né, nessa imagem da FAB, a propulsão foguete de combustível sólido por fluxo variável em dutos, né? Isso acaba acarretando que o Meteor ele possui a maior no escape zone dentre os mísseis AR BVR. Ou seja, essa região ela é uma região definida na qual uma aeronave-alvo ela não possui condições técnicas ou de performance para conseguir evadir de um míssil lançado, né? Então isso tem implicações bastante operacionais. Beleza, mas como funciona motores TDR, né? Basicamente eles aliam as capacidades, os benefícios de dois tipos de propulsão, a aspirada e de motores foguetes sólidos. Da propulsão aspirada, nós temos um alcance mais elevado, né, como eu falei anteriormente. Esse tipo de míssil ele consegue atingir maiores velocidades de voo e principalmente a modulação do empuxo, ou seja, é possível controlar o empuxo durante a trajetória de voo. Diferente de um motor foguete sólido, né, que quando você ignita ele, você deixa de ter controle sobre o que está acontecendo dentro da câmara de combustão. No caso de motores aspirados, você consegue, por exemplo, controlar quanto combustível está sendo injetado na câmara ou quanto ar você está colocando para dentro da câmara de combustão. Então, isso acaba acarretando uma maior capacidade de manobrar e flexibilidade de missões. Por outro lado, os motores foguetes sólidos, né, eles trazem consigo uma arquitetura muito mais simples do sistema e isso acaba acarretando também em menores custos de fabricação. E um aspecto bastante interessante é a prontidão operacional desse tipo de míssil, né? Você não precisa abastecer um míssil desse tipo, né? O propelente sólido ele já está pronto para uso. Contudo, né, propelentes que são utilizados em motores TDR, eles são bem diferentes de propelentes utilizados na propulsão de foguetes sólidos convencionais. Principalmente porque parte do oxidante que geralmente vai na formulação de propelentes convencionais deixa de ser incorporado em propelentes para foguetes dúcteis. Justamente porque esse tipo de sistema ele utiliza o ar da atmosfera como oxidante. Então, aqui na tabela ao lado é possível perceber que num motor foguete sólido, por exemplo, o oxidante é de 60 a 90% e num foguete dúctil é de 20 a 55%, tipicamente, né? E com isso, como você não precisa levar essa massa a mais na formulação do propelente, né? Isso você acaba podendo colocar mais combustível, né? E por isso, justamente por isso que esses mísseis têm maior alcance. Contudo, né, quando você utiliza o ar atmosférico como oxidante, o ar ele traz oxigênio, mas ele também traz consigo o nitrogênio, que é o gás inerte. Não contribui diretamente para a propulsão, para a combustão em si, mas esse gás ele absorve energia, né? Então, o material energético utilizado ele tem que ter uma carga energética muito maior. Então é justamente por isso que o boro ele é utilizado nesse tipo de formulação. Aqui na figura ao lado, no eixo Y, nós temos a densidade de energia volumétrica de diferentes metais, e no caso do boro, um metalloide,
e no eixo X nós temos a densidade de energia gravimétrica. É perceptível que o boro ele possui a maior densidade de energia volumétrica e a segunda maior densidade de energia gravimétrica, né? Ou seja, energia por peso, por massa, no caso. Ele só é ultrapassado pelo berílio nesse sentido. Contudo, o berílio ele é cancerígeno, né? Então o seu uso ele deixou de ser difundido para a propulsão desde os anos 60. Além disso, o boro ele também ele apresenta uma elevada razão ar combustível, que é particularmente interessante para, para a propulsão ramjet. Contudo, todo aquele potencial que foi visto no slide anterior, ele não é constatado na prática. Ulas e colaboradores eles identificaram dois principais aspectos que acabam atrapalhando a combustão do boro de acontecer. Primeiro é que o boro, quando ele queima, ele forma uma camada de óxido de boro que envolve a partícula. Isso acaba atrapalhando que os reagentes, né, o boro e o oxigênio, eles interajam. Além disso, quando o ambiente ele possui hidrogênio, o boro ele não se converte diretamente em óxido de boro. O boro, na verdade, ele vira um estado intermediário, né, que é o ácido metabólico, e depois esse ácido ele se converte lentamente para o óxido. Então, nesse caso, acaba implicando em dificuldades de ignição. Agora eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o mecanismo, né, de combustão de partículas metálicas. E são dois tipos, né? A combustão homogênea, que acontece na maior parte dos metais, e a combustão heterogênea, que acontece no boro e causa todos esses problemas. Né? É um dos motivos. Então aqui eu trouxe como exemplo uma partícula de alumínio, e aqui é possível perceber que o alumínio, basicamente, os reagentes eles interagem na fase vapor, né? Os vapores de alumínio interagem com o oxidante, também gasoso, né? E aí eles queimam numa zona reativa, né? Que é esse envelope de chama, que se desenvolve acima da superfície da partícula. Além disso, o óxido de alumínio ele é difundido para fora e para dentro desse envelope e ele se acumula num lóbulo em cima da partícula, na superfície da partícula. Já no caso do boro, a combustão ela acontece em duas etapas, né? A primeira etapa, que é representada na figura aqui ao lado, o óxido de boro, como eu falei anteriormente, ele reveste toda a partícula de boro e o boro ele precisa se difundir, tanto o boro quanto o oxigênio, por meio dessa camada que se forma para conseguir ser oxidado, né? E o problema é que à medida que a reação avança, essa camada vai ficando cada vez mais espessa, isso acaba atrapalhando cada vez mais a interação dos reagentes. Contudo, caso o ambiente ele atinja a temperatura de volatilização do óxido de boro, essa camada ela acaba se gaseificando e aí a combustão ela passa a acontecer, né, nessa segunda etapa de forma similar à combustão homogênea. Então agora falando efetivamente das estratégias, né, a primeira estratégia que eu separei, são quatro basicamente. A primeira é reduzir o tamanho da partícula de boro, né? A ideia é que ao diminuir o tamanho da partícula, você acaba aumentando o número de átomos superficiais e diminuindo o número de átomos internos, né, de cada partícula. Isso é especialmente interessante porque a interação entre o oxidante e o boro ele acontece numa área maior, né? Porque você tem mais área superficial e menos átomos internos. E aqui nessa figura, que são vários dados de tempo de queima coletados de partículas de alumínio, porque esse efeito acontece em todos os metais, é possível perceber que a partir de 10 micrômetros, partículas maiores que 10 micrômetros, o tempo de queima, a taxa de queima, ela acaba obedecendo sendo diretamente proporcional ao quadrado do diâmetro, ou seja, diretamente proporcional à área superficial. Abaixo disso, essa relação ela passa de existir e, e a relação ela passa a ser linear. Então, nessa pesquisa aqui, né, que está referenciado, ao reduzir o tamanho das partículas de boro abaixo para a faixa de 1 a 10 micrômetros, foi constatado que o mecanismo reacional ele deixou de ser limitado pela difusão, né, que é o caso de partículas grandes, ele passou a ser controlado cineticamente, que é a combustão homogênea, basicamente. Então, isso é bastante interessante. Outra estratégia, que também é bastante encontrada na literatura,
é utilizar espécies fluoradas na formulação desse tipo de propelente. Por quê? Porque basicamente o boro, quando, em conjunto com espécies fluoradas, ele forma o BF3, né, o fluoreto de boro, que é uma espécie gasosa. Então, como o BF3 gasoso está sendo formado no lugar do óxido de boro, acaba que aquela camada que é formada e atrapalha a combustão, ela fica mais fina, no caso. Então, isso acaba favorecendo a combustão do boro. Além disso, além da espécie florada ela formar o BF3 ao invés do óxido de boro, ela também interage diretamente com o óxido de boro, né? Que nessa reação aqui embaixo indica. Então ela acaba também corroendo essa camada que é formada. Então acaba que isso também auxilia o boro a avançar e conseguir chegar na segunda etapa de combustão. Outro aspecto também muito interessante das espécies floradas é que elas também conseguem mitigar a formação do ácido metabórico, né, que é outro problema elencado por Ulas e os colaboradores. Então, ao invés de formar o ácido metabórico, ele acaba formando o OBF e o BF3, né, que são também gasosos, então isso também acaba não atrapalhando fisicamente a combustão. Isso é especialmente interessante quando não tem como você fugir do fato de que há hidrogênio no seu ambiente, né? Então, por exemplo, o boro, ele é utilizado, por exemplo, junto com H2PB, né, que é um ligante muito utilizado em propelentes sólidos. É basicamente um hidrocarboneto, né? Então, o hidrogênio ele vai estar lá. Então, a presença de flúor acaba mitigando a formação do ácido metabólico. E uma formulação que é muito explorada é juntamente com o PTFE, né, que é o politetrafluoretileno, que também é conhecido como Teflon, simplesmente porque é um polímero que não apresenta hidrogênio, né? Ele basicamente é carbono e flúor. Uma outra estratégia que também pode ser utilizada é você utilizar outros metais, metais no caso que, que são oxidados em temperaturas menores, ou seja, eles disponibilizam energia para a combustão do boro antes do boro atingir a segunda etapa, e com isso você consegue agilizar, ou seja, agilizar a primeira etapa de combustão do boro, né? Porque vai ter mais energia disponível no sistema, e com isso aquela temperatura para a camada de óxido que se forma se volatilizar, ela vai ser atingida mais cedo, né? E por fim, uma estratégia mais recente e bastante sofisticada é o revestimento de superfície, né? É, é uma técnica muito promissora porque ela atua diretamente na superfície das partículas, né? Então é uma atuação muito mais focada. E o boro ele pode ser revestido com diversos materiais. E muitos estudos exploram vários materiais de revestimento, né? Nessa tabela aqui eu elenquei alguns dos principais. Basicamente, o boro ele pode ser revestido com outros metais, né? Por exemplo, alumínio, magnésio, titânio. E nesse estudo aqui que está referenciado, foi observado que esses metais eles acabam reagindo durante o processo com o boro e eles formam boretos, né? Por exemplo, um boreto de alumínio. E os boretos eles acabam tendo temperaturas de ignição menores que o boro em si. Então isso facilita a ignição do boro. Também pode ser revestido com oxidantes, né, energéticos, por exemplo, o GAP, né, o glicidioazida. Isso acaba reduzindo a viscosidade durante o processo de casting, ou seja, quando o propelente ele está sendo colocado no case dele, e também diminui o delay de ignição. E compostos fluorados, né? Por exemplo, o fluoreto de lítio ou o Viton, né? Que é uma borracha fluorada. Isso acaba também aumentando a taxa de remoção da camada de óxido. Essa imagem aqui eu separei só para dar para visualizar como que funciona, né? Então aqui nós temos a queima de uma partícula de boro e essa partícula foi revestida com fluoreto de lítio, né? Então, como o fluoreto de lítio ele tem flúor na sua composição, acaba que nesse terceiro esquema aqui, o BF3 e o BOF ele é formado e isso acaba corroendo a camada de óxido de boro que se forma ao redor da partícula, de modo que o boro consiga interagir diretamente com o oxigênio da vizinhança. Então, algumas considerações finais, né? Eu entendo que a aquisição de mísseis de quinta geração, como o Meteor, ele coloca o Brasil como um dos poucos países do mundo a ter acesso a esse tipo de tecnologia.
E esse momento ele representa uma oportunidade única para o nosso país de fomentar algumas capacidades tecnológicas de inovação nessa área, tanto no âmbito acadêmico quanto no industrial. Querendo ou não, entender esse tipo de míssil necessariamente passa por entender como a combustão do boro acontece, né? Porque o boro ele é utilizado em mísseis TDR. E aqui algumas referências, né? Nós temos aqui 6 referências e depois mais 6. E é isso. Muito obrigado.